Sofrer e morte lá não entrarão na eternidade com meu Salvador. Pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei. Cadê os santos aqui? Louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará. Pra sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando a. Quero pedir para que vocês abram suas Bíblias no Salmo de número 113. Conforme vocês forem encontrando o texto, vou pedir para que vocês fiquem em pé para que nós façamos a leitura. Aos irmãos que estão adorando ao Senhor juntamente conosco através das redes sociais, sejam bem-vindos. Que possam adorar ao Senhor conosco em espírito e em verdade esta noite. Então, o Salmo 113 diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Esse é o Deus a quem nós servimos. Amém? Então vamos orar, vamos iniciar este culto, que nós possamos adorar ao Senhor realmente em espírito e em verdade. Soberano Deus, entramos, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de estar em Tua casa esta noite, para rendermos a Ti, ó Deus, louvor e adoração. Então nós queremos pedir, Senhor, nos permita entrar na Tua presença,
Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, os teus filhos que aqui já se encontram, que eles possam sentir a tua presença desde este momento. Aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los, Senhor Pai, em paz e em segurança, para juntos adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua voz. Que tudo aqui, ó Pai, seja conduzido e direcionado pelo teu Santo Espírito. E assim, ó Deus, desta forma, nós oramos e nós agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças e paz, irmãos. Não saímos de nossas casas numa noite chuvosa de domingo para ficar apenas aqui assistindo, né? Nós viemos aqui adorar ao Senhor, então vamos convidar a todos a louvar ao Senhor conosco. O Senhor habita em meio aos louvores, então vamos fazer a presença dele real neste lugar, louvando sinceramente o seu nome, amém? Vamos cantar ao Senhor, glória a Deus. Vai sair, gente, vai sair. Em nome de Jesus. Vem louvar, te convidamos. Vem louvar. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio do louvor. Então vem louvar ao Senhor. Vem louvar. E Ele vai te transformar. Seu Espírito se encherá de amor. Essa é a hora da
Então vem louvar. Vem louvar. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem louvar o Senhor. Vem louvar, porque Deus habita no meio do louvor. Vem louvar, seu Espírito se encherá de amor. Aleluias! É bom louvar ao Senhor, é bom agradecer o nome dEle, porque fomos feitos para isso e fazendo isso cumprimos o nosso propósito, amém? Glórias a Deus, vamos cantar, Jesus, Tu és o nosso guia. E dizendo isso, nós declaramos que nós confiamos no Senhor, confiamos naquilo que Ele tem colocado no nosso caminho, nas decisões que Ele tem tomado por nós, e devemos confiar para entregar também, de forma consciente, tudo aquilo que nós desejamos nas mãos dEle, e acreditar que aquilo que Ele vai fazer é o melhor. Confiar, se lançar, e Ele irá nos fazer chegar às águas tranquilas. Aleluias! O nosso guia, o nosso pastor, o nosso protetor, Jesus. Jesus, meu guia Ele é teu amigo. amigo e protetor, Ele O bom pastor que dá vida pelas é ovelhas. o meu bom pastor. E eu não temerei. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Eu sei que eu sou fraco, por isso dependo de Ti, Senhor. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, o meu guia O melhor amigo. Confie, se entregue a Ele. Deixa Ele te guiar. Nele confiarei. Jesus, meu guia, amigo e protetor, meu
Ele tem o melhor. Ele sabe de tudo e fará por você o que você precisa. Jesus, tu és meu guia, és o meu bom pastor, meu protetor, em ti eu confiarei. Aleluias. Confie no Senhor, confie na decisão do Senhor. Ele é o único que conhece todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos exaltar o nome do Senhor. Dizer que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. E nós daremos a Ele glória devida, a glória que Ele merece. Te damos glória, Senhor. Cante conosco. Santo, digno de
Jesus, aplauda ao Senhor. É somente a Ele o nosso louvor, somente a Ele a nossa adoração. Aleluias. E frente a um Deus como esse, o que são as lutas? Frente a um poder como esse, o que são as dificuldades? Nada neste mundo pode nos abalar, pode nos afetar, pode nos derrubar, se o Senhor dos exércitos, o grande Deus, está conosco. Então, quando o medo vier, quando a tribulação vier, quando a dúvida vier, peça ao Senhor: Senhor, mostra a tua glória para mim. Eu quero ver quem tu és, eu quero ver a grandeza, Senhor, de quem tu és, para que eu não venha temer. Peça isso ao Senhor: mostra-me a tua glória. Levante os olhos para os montes e você verá de onde virá o socorro. O socorro virá do Senhor. Ele fez os céus, Ele fez a terra. Nada pode fazer frente a Ele. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Se a dor vier mais forte que eu possa suportar, se a morte vem me convidar, Seja qual for a situação, se a luta é mais forte que as minhas forças, e se eu não estiver mais aguentando, eu levantarei os meus olhos e olharei para o Senhor. Mostra-me sua glória, Senhor. Mostra-me sua glória, Senhor. Me ajude a crer e confiar, Senhor. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória, Senhor. Então eu confiarei, então eu não temerei, Senhor, e eu te glorificarei no meio da angústia, no meio da tribulação. Tu serás o meu Deus. Se a dor vier mais forte que eu possa suportar, se a morte vem me convidar, se a luta é mais forte que as minhas forças, e se eu não estiver mais aguentando, Então eu pedirei: mostra-me sua glória, Senhor. Mostra-me sua glória, Senhor. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória, Senhor. eu clamarei. Mostra-me sua glória, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Mostra-me sua glória, Senhor. Para que eu possa confiar em ti. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória, Senhor. Peça a Ele: Mostra-me sua glória, Senhor. Mostra-me sua glória, Senhor. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória. Mostra-me sua glória, Senhor. maravilhoso, maravilhoso, Ele é. maravilhoso, Senhor. Você pode cantar isso? Maravilhoso, Só Ele é. maravilhoso, Exalta
aplauda Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos da Segunda Igreja Batista de Diadema. É com motivo de alegria em poder compartilhar com vocês acerca daquilo que Deus está Então, vocês já podem encomendar a sua Marmitex de panqueca. Lembrando que não é só apenas uma Marmitex. Tem muito mais envolvido, né? Para um trabalho realmente muito mais, muito importante. Então, para que a gente possa se conscientizar, tá bom? No dia 9 de abril, então já se programem, mas já pode procurar as irmãs, pegar mais informações e já encomendar a sua Marmitex, tá bom? O próximo aviso, a gente vai passar um vídeo aqui que foi enviado especialmente para nós, né, da Sibinadi. É um vídeo muito especial. Eu vou passar primeiro e depois a gente fala um pouquinho sobre esse vídeo, certo? De todos os amados irmãos. Irmãos, você bem sabe que aqui em Angola o trabalho tem sido desenvolvido pela graça de Deus. Deus que tem estado à frente, tem estado nos dando força, tem nos fortalecido para poder realizar esta obra que durante esses 11 anos tem dado graça para nós estarmos aqui. Esse fim de semana que passou, Deus nos deu graça de podermos batizarmos 9 pessoas. 9 pessoas que foram, durante esse tempo de 2 meses, em treinamento, em preparação, para poder descer as águas. Isso é um pequeno momento que nos alegra muito em saber que vidas estão se rendendo aos pés do Senhor. É um motivo de agradecer a Deus por esse tempo, em poder ter compartilhado com vocês um pouquinho do que Deus está fazendo, está realizando. Também quero agradecer aos irmãos pelas contribuições, pelas orações, que o Senhor possa continuar abençoando abundantemente a vida de vocês, continue derramando essa unção poderosa e que a igreja do Senhor continue avançando. Estamos juntos, amados meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Fico na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos são os missionários, né, em Angola, o pastor Salvador, a irmã Juliana, suas 2 filhas, a Esther e a Sara, a família a qual nós contribuímos, né? Todos nós, a Sibinadi, nós estamos contribuindo em oração, contribuição financeira, e eles têm feito um trabalho incrível, um trabalho abençoado, e eu tenho certeza que esse trabalho vai crescer cada vez mais com a nossa ajuda, então que a gente possa se conscientizar cada vez mais da importância que é esse trabalho missionário, tá bom? Nós vamos fazer uma oração, mas antes gostaria de dar alguns avisos para vocês. A irmã Kátia já informou aqui que agora o momento missionário será de 15 em 15 dias, né? Então, semana que vem nós não teremos um momento missionário, até para a gente conseguir se programar melhor, trazer para vocês sempre alguma coisa muito interessante. E nesse momento, nós vamos orar, mas você também está preparado, irmão que está preparado nessa noite para trazer a sua contribuição financeira, né? Não só a oração, mas a sua contribuição financeira. Eu tenho certeza que quando nós fazemos com coração e com gratidão a Deus, o Senhor ele retribui de uma maneira abundante, não deixa faltar em nossos lares. Então, na sua cadeira tem os envelopes, nós temos casoflácios aqui na frente, então você pode trazer a sua oferta, a sua contribuição para esse projeto de missões. A gente pede para que vocês coloquem, né, se é uma oferta missionária no envelope, fica mais fácil para a tesouraria. Atrás também nós temos irmãos com a máquina de cartão, então se você hoje sentir desejo no coração, não sinta constrangido, mas podem também fazer a sua contribuição através do cartão. E para quem está nos acompanhando via online, na sua tela já tem as informações da transferência, chave Pix, e a gente pede também, irmãos, para você que vai fazer chave Pix ou transferência, ou até mesmo no cartão, colocar 1 centavo a mais na sua contribuição, para que fica mais fácil para a tesouraria saber quando é uma oferta missionária.
tá bom? Então, sinta-se à vontade, traga a sua contribuição de uma forma carinhosa, com coração, com gratidão, e com certeza vai fazer a diferença nesse trabalho missionário lá em Angola e para os irmãos que realmente precisam. E vamos fazer uma oração nesse momento para todos nós e para que Deus possa abençoar cada vez mais os missionários. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um de nós aqui, pela vida da tua igreja Sibinadia, ó Pai, que tem contribuído tão maravilhosamente com o seu trabalho, com a sua obra, ó Pai. Que possa abençoar, Senhor Deus, a vida de cada irmão, aqueles que não conseguem contribuir, Senhor. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece a vida e o coração de cada um. Desperte em nós, ó Pai, o desejo de contribuir cada vez mais na tua obra, em oração, contribuição financeira também, Senhor, que é importante para os missionários que estão no campo, fazendo o trabalho que é para a obra, para engrandecer e louvar o teu nome, Senhor. Nós pedimos também que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Salvador e da sua família lá em Angola, ó Pai. Que eles possam continuar esse trabalho maravilhoso, continuar fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que eles façam. Dê sabedoria cada vez mais para eles, Senhor. Abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja, ó Pai. Esteja conosco, nos dê sabedoria para continuar pregando o teu evangelho, porque todos nós também somos missionários, nós temos essa missão de pregar a tua palavra de salvação e de amor. Obrigada, Senhor. Nós oramos e agradecemos nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Graças e paz, igreja. Hoje eu vim aqui só lembrar as irmãs que amanhã nós vamos ter a última segunda-feira do mês de março, que nós estamos fazendo um especial de mulheres. A irmã Adriana Abreu estará aqui dando uma palestra sobre autoestima. Amém? E no próximo sábado vai ter um culto em comemoração, né? A esse mês, todo esse mês voltado para as mulheres. A irmã Silvanira vai estar aqui ministrando uma palavra. Qual o tema será qual o desafio da mulher cristã numa sociedade moderna. É um tema bem pertinente, porque no século XXI nós ouvimos tanta coisa, né, e o mundo tem mudado tanto, principalmente em tempos de empoderamento feminino. Onde a gente fica nesse mundo, né, de empoderamento? Será que a mulher cristã é empoderada? Eu creio bem diferente disso. Eu creio que a mulher cristã é a mulher que conhece a palavra de Deus e que vive aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? O empoderamento ficou lá no secular, em outra situação. Nós vivemos diferente. Então, se você quiser aprender mais um pouquinho sobre isso, qual é o seu papel como mulher cristã nessa sociedade que fica cada vez mais moderna, venha no próximo sábado, dia 26. Amém? Irmãos, quero pedir que vocês abram suas Bíblias, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10. Enquanto vocês localizam o texto, farei aqui a apresentação dos visitantes. Onde está Solange, Leandro, Adassa, Edivândia, Rian. Sejam bem-vindos aqui, se sintam bem na casa do Senhor. Como que a igreja recebe os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então o texto de Malaquias 3 diz, a partir do versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, só reforçando, irmãos, a questão do dízimo e da oferta, ela não é uma troca, não é contribua e o Senhor irá abençoar, ou o Senhor irá devolver, retribuir, multiplicar. Mas a questão é
o Senhor tem uma promessa para cada um que obedece a sua palavra. Faça isso voluntariamente, faça isso com seu coração aberto, voluntarioso, porque o Senhor é Ele quem recompensa, porque essa obra é dele. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, da nossa contribuição, mas Ele nos dá a oportunidade de voluntariamente contribuirmos com a obra dele. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós fazermos então uma oração por todos aqueles que estarão contribuindo com os dízimos e ofertas. Soberano Deus, entramos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para te agradecer também por esta oportunidade que o Senhor nos concede de te louvar através das nossas contribuições de dízimos e ofertas. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor não precisa de nada disso, mas que o Senhor nos dá a oportunidade de oferecer o nosso melhor, não somente a nossa vida, não somente os dons que o Senhor nos deu, mas também os bens que o Senhor tem nos permitido administrar. Pai, abençoa cada um dos teus filhos que assim entendem e assim contribuem. Repreende, Senhor, o devorador, assim como diz a tua palavra, para que não falte nada na tua igreja, não falte nada aos teus filhos que assim creem. Desta forma, Deus, nós oramos e nós agradecemos, Senhor, para sempre. Amém. Um adorador faz com seu canto estremecer por
as lutas, Pai, e encontrar em nossos lábios cânticos de louvor a Ti, em todo o tempo. Aleluias, aplauda Jesus mais uma vez. Aleluias. Oportunidade. Já há muito tempo que a gente vem tentando agendar para que o pastor Ademir venha aqui ministrar a palavra de Deus para nós e não estava dando certo. E hoje o Senhor preparou. Então, assim como falamos pela manhã também, o pastor Ademir tem um ministério itinerante, tem um trabalho muito abençoado na nossa convenção, viaja bastante, isso impediu que ele estivesse aqui mais vezes. Acho que tem uns 3 anos, você veio aqui a última vez? Uns 3 anos, né? Acho que era lá embaixo ainda, né? Então, hoje nós temos a honra de recebê-lo aqui. Então, que Deus abençoe, que o Senhor possa usar a sua vida mais uma vez. Também falei para os irmãos pela manhã e passei no canal que o pastor Ademir trabalha com restauração de Bíblias, né? Então, eu deixei avisado que eles quisessem trazer suas Bíblias aí para serem restauradas. Ele faz um trabalho muito excelente nisso aí também, vai falar melhor depois, tá bom? Deus abençoe, pastor Ademir. Fique à vontade aqui para nos trazer a palavra do Senhor essa noite. Amém? Graça e paz, queridos irmãos, amém? Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês para compartilhar essa gloriosa palavra, palavra de Deus. Continuando, né, o que o pastor estava falando, nós fazemos esse trabalho de reforma de Bíblia. Se você tem uma Bíblia com a capa estragada, nós colocamos uma capa nova. Algumas pessoas têm uma Bíblia assim que tem um valor emocional, um valor histórico, né? Algumas até têm uma Bíblia do casamento, né, que ainda está preservando e a capa talvez esteja um pouco estragada. A gente coloca também uma capinha branca, tá bom? E se você quiser, é só nos procurar após o culto. Nós também trouxemos alguns livros sobre família, sobre casamento, são livros maravilhosos. Eu trouxe um livro também sobre o que é o ministério profético pela palavra de Deus. E trouxe também uma apostila que é sobre estudos e sermões sobre avivamento. Obrigado, querido. Está ótimo. Obrigado. Amém. Glória a Deus. E trouxemos também uma Bíblia chamada Bíblia Plenitude, uma Bíblia de estudo que é considerada uma das melhores. E eu só tenho essa Bíblia com a capa especial, uma capa de couro. Se você tiver interesse, é um preço legal. É só nos procurar após o culto que a gente vai apresentar os livros que a gente trouxe e a Bíblia, caso você esteja interessado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Amém, queridos irmãos? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vamos nos colocar de pé? É só esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Eu quero falar nessa noite sobre a experiência com o maravilhoso Espírito Santo. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Paulo está falando sobre o ministério do Espírito Santo nesse texto.
Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala ao nosso coração, nos capacita, pois somos incapazes de falar qualquer maravilhas que venham do teu coração, pois somos completamente limitados. Por isso, venha nos ajudar nessa noite, para que sejamos canais de edificação para o teu corpo, para a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina nessa noite por meio da tua palavra. Contamos com o agir do Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. E todos digam amém. Eu quero que vocês se assentem e quero que vocês também deixem suas Bíblias abertas, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que na realidade, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos das Escrituras, deveria ser Atos do Espírito Santo, porque é o livro que mais fala, que mais enfatiza sobre o agir, o mover do Espírito Santo. É o melhor livro, o mais poderoso, que fala sobre avivamento. Amém, queridos irmãos? Amados irmãos, vocês perceberam na leitura desse texto que o Espírito Santo nos foi dado para que possamos entender completamente os favores que Deus nos concedeu no Evangelho. Agora, queridos irmãos, a palavra Espírito, tanto no grego como no hebraico, no grego é pneuma, no hebraico é ruá, tem o significado de vento, de respiração. Mas isso não significa que o Espírito Santo é um vento, que o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Louvado seja Deus. Mas, queridos irmãos, a nossa experiência com o Espírito Santo de Deus, ela vai depender muito da visão, do conceito que nós temos acerca dele. Porque se eu tenho um conceito errado, equivocado, herético, acerca do Espírito Santo, a minha experiência também vai ser enganosa. Por exemplo, irmãos, alguns pensam que o Espírito Santo é uma espécie de holograma, ou um fantasma, ou uma força. Mas o Espírito Santo tem os mesmos atributos da divindade do Pai e do Filho Jesus. O Espírito Santo é santo, Jesus é santo, Deus é santo. Os mesmos atributos de divindade que Deus tem, que Jesus Cristo tem, o Espírito Santo também tem. É bom nós termos isso em mente, porque o Espírito Santo é uma pessoa e, acima de tudo, é Deus. Os membros também da Trindade, porque a nossa fé, ela é trinitariana. Não é unicista, ela é trinitariana, porque nós cremos na Trindade. O Espírito Santo, queridos irmãos, ele faz parte da Trindade. E os membros da Trindade são indivisíveis, não podem ser divididos. Porque, algum tempo atrás, mais ou menos cerca de 1.400 anos atrás, surgiu uma heresia chamada macedonianismo, que esse autor dessa heresia, ele ensinava que o Espírito Santo, a Trindade deveria ser numeralizada, ou seja, até hoje nós somos influenciados por essa heresia. Por exemplo, nós usamos como a primeira pessoa da Trindade, Deus. A segunda pessoa da Trindade, Jesus.
a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, mas na realidade não existe essa questão de sequência, de subordinação, porque todos estão no mesmo patamar, todos são iguais, nenhum é maior do que o outro. Deus não é maior que o Espírito Santo, o Espírito Santo não é maior do que Deus, Jesus não é maior do que Deus e nem maior do que o Espírito Santo. Os três são um só. O nosso Deus é um Deus trino, ou seja, triuno. É um Deus que tem três personalidades, que se revela na pessoa do Pai, que é o Criador, na pessoa do Filho, que é o Salvador, e na pessoa de Jesus Cristo, que é o Consolador. E é interessante, irmãos, que o Espírito Santo é o hermeneuta da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, é aquele que aponta, que ensina, que direciona para a pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, em João capítulo 15, versículo 26, Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo é o hermeneuta da pessoa de Jesus. É ele que esclarece sobre a pessoa de Jesus. É ele que aponta para a pessoa de Jesus. É ele que nos leva a glorificar a pessoa de Jesus. Portanto, quem está cheio do Espírito Santo, ele vai sempre querer adorar a pessoa de Jesus. Ele nunca vai querer ser elogiado. Ele nunca vai querer ser o centro das atenções, porque quem está sendo de fato dirigido pelo Espírito de Deus, ele está sendo conduzido para apontar para a pessoa de Jesus, porque o próprio Espírito nunca diz: olhem para mim. Mas o Espírito diz: olhem para a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo, irmãos, é o substituto de Jesus. Jesus habita em mim, habita em você, por meio do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, mas, infelizmente, alguns estão também usurpando a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, alguns teólogos biliberais já não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles não traduzem Gênesis 1:2 como o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, mas eles alteraram a tradução para um vento poderoso que varria a superfície das águas. Interessante também que alguns estão também usurpando a sua divindade. Assim como as testemunhas de Jeová e as demais seitas unitaristas também não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Dizem elas, o Espírito Santo não passa de uma força ativa que Jeová usa para seus propósitos. Ele não é Deus. E alguns também estão usurpando o gênero do Espírito Santo. E uma das pessoas que mais falou sobre esse aspecto foi o reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação. Ele diz que Deus é Pai. E sendo Pai, ele precisaria de uma mãe para gerar filhos. E ele fala claramente que essa mãe é o Espírito Santo. Tanto é que os seus membros estão tendo revelações que o Espírito Santo é uma pessoa feminina. Porque nós nascemos espiritualmente por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o agente feminino dessa trindade. Esta é uma heresia que o reverendo Moon ensinava. Mas, queridos irmãos, o que é realmente ter uma experiência com o Espírito Santo?
Essa experiência com o Espírito Santo, irmãos, ela começa quando nós entregamos o nosso coração e a nossa vida a Jesus. O Espírito Santo já está trabalhando em nós, já está nos convencendo de pecado. E nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de um Salvador. E quando nós abrimos o nosso coração, recebendo a pessoa de Jesus, o Espírito Santo entra em nós. E ele habita em nós, não temporariamente, mas ele habita permanente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava temporariamente. Em algumas classes, como profetas, sacerdotes e reis, e alguns que eram convocados para fazer a obra de Deus. Queridos irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Esse habitar do Espírito é consequência de um arrependimento genuíno, exatamente no momento da sua conversão. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, Pedro diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem sobre pessoas que não se arrependeram verdadeiramente. É o que a palavra de Deus diz através do servo de Deus, Pedro. A experiência com o Espírito Santo vai ser evidenciada não somente pela pregação querigmática, mas sobretudo pela nova forma de viver dos membros dessa igreja nascente. O Espírito Santo trabalha de diversas maneiras, porém queremos apenas fazer um resumo, um sumariar, porque existem diversos textos sobre o que é ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, a experiência com o Espírito Santo é uma experiência de convicção de pecado. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei quando ele vier. Jesus está se referindo sobre a vinda do Espírito Santo, que até esse momento não havia estado ainda de uma forma plena na vida dos discípulos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira função do Espírito Santo na vida de uma pessoa, convencê-lo de pecado. Essa é uma experiência que nós temos basicamente todos os dias. Porque quando a gente peca, o Espírito Santo não permite que a gente tenha paz, que a gente se sinta bem. Por isso que quando você muitas vezes faz coisas erradas e não se sente bem, certamente é o Espírito de Deus que está convencendo você, conduzindo você ao arrependimento, a fim de que você deixe aquilo que não agrada a Deus. E esse tipo de experiência, às vezes, nós não queremos, porque nós queremos mais uma experiência mais romântica com o Espírito Santo de Deus. Essa é uma experiência desagradável, mas nós precisamos, ela é necessária para a nossa mudança. Queridos irmãos, e esta convicção é uma convicção que produz quebrantamento, que nos torna mais humildes e menos arrogantes. Capítulo 2 de Atos, versículos 37 e 38, diz a palavra de Deus, depois que eles ouviram a pregação de Pedro, que estava cheio do Espírito Santo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro:
e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Perceba a disposição deles de obedecer, de seguir a orientação dos apóstolos. Perceba também uma compunção profunda que eles estavam sentindo no coração como resultado do agir, do convencimento do Espírito Santo na vida deles. E aí vem a resposta de Pedro: arrependei-vos. Queridos irmãos, não podemos imaginar a fé cristã apenas como o recebimento de um belo discurso ou de experiências alheias que nos foram transmitidas. É preciso considerar que o testemunho de fé provoca no ouvinte um profundo quebrantamento. E esta convicção também, irmãos, é uma convicção que pode gerar conflitos no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, quando ele está concluindo sobre a questão dos frutos do Espírito. Na realidade, ele está começando a falar sobre os frutos do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Perceba o conflito. Na vida de alguém que não tem Jesus, não existe esse conflito. E aí ele diz: e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 24, quando ele diz: miserável homem que sou, quando ele percebe a sua natureza pecaminosa que está querendo influenciá-lo, querendo conduzi-lo, porque ele diz: o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo por causa do pecado que habita em mim. Existe esse conflito no coração de todo aquele que nasceu de novo. E nós louvamos a Deus por esse conflito, porque é um conflito que nos causa uma profunda mudança. Eu me lembro uma vez, irmãos, quando eu era novo na fé, e eu pratiquei um pecado, e eu chorei copiosamente. Eu procurei um amigo, que hoje ele é pastor, e ele tinha mais tempo no Evangelho, conhecia as Escrituras, e eu chorando, abrindo o meu coração para ele, e quando eu disse o pecado que eu cometi, comecei a chorar, e ele começou a sorrir, ele começou a se alegrar. Eu digo: rapaz, eu estou chorando aqui, eu estou angustiado, e você está sorrindo? Aí ele disse: Ademir, essa experiência que você teve agora é uma prova de que você nasceu de novo. Porque quem é nascido de novo não se dá bem no pecado, não vive na prática do pecado, não é bem sucedido. Porque o Espírito Santo causa essa profunda perturbação, que ela é maravilhosa. O Espírito luta contra a carne e sua má influência, a carne contra o Espírito e sua boa influência, para que nenhum nem outro possam ser plenamente levados à ação, de modo que você deve distinguir o que procede do Espírito e o que procede da carne. Essa convicção é uma convicção que nos alerta do engano. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Estamos falando sobre a experiência com o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo com E maiúsculo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. João capítulo 16, versículo 13, quando Jesus está se referindo ao Espírito Santo, ele diz: quando o Espírito vier, porém,
o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito nos esclarece o que é verdade e o que é engano. O Espírito de Deus, irmãos, nesse texto, nos dá alarmes necessários das ameaças e perigos, mostrando como devemos nos proteger. Ele aponta com o dedo aquele mal que ele nos adverte e que devemos evitar. Ele não fala em termos gerais sobre falsos profetas, mas descreve claramente o tipo de falsa doutrina em sua palavra. Portanto, aqueles que querem permanecer no erro estão dando uma prova de que realmente não estão sendo influenciados, tocados pelo Espírito de Deus. Porque quem é tocado pelo Espírito de Deus não anda envolvido com heresias. O Espírito Santo nos avisa, né? Segundo lugar, a experiência com o Espírito Santo, irmãos, gera fortalecimento espiritual. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, quando Paulo está fazendo a sua segunda oração, a primeira oração que ele faz no capítulo 1 desse livro de Efésios, ele fala sobre iluminação, sobre conhecimento. Mas essa segunda oração, ele está falando agora sobre experiência com o Espírito Santo, o conhecimento prático acerca da pessoa do Espírito Santo, da sua caminhada com Deus. E aí diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no íntimo de cada um. Essa experiência, irmãos, ela gera fortalecimento. É o que a palavra de Deus diz ainda em Efésios capítulo 6, versículo 10, quando ele está se referindo acerca da batalha espiritual, dos conflitos espirituais que todos nós iremos passar, ou se já estamos passando. Quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos irmãos, nós precisamos dessa experiência para que possamos ser mais fortalecidos, porque é através dessa experiência que nós conseguimos força para resistir às tentações, para resistir todas as artimanhas de Satanás. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com o Espírito Santo no interior de vocês. Esta oração funciona. Ore pelo seu marido, ore pelo seu filho, ore pelo seu irmão que se sente fraco na caminhada. Queridos irmãos, o Espírito Santo gera esse fortalecimento dentro de nós, é o que nós estamos precisando. Ser fortalecido com força, ser fortalecido poderosamente, ou seja, para lhe dar força abundante, para suportar provações, desempenhar suas funções e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos irmãos, o fortalecimento espiritual traz direção. Nos Atos capítulo 8, versículo 29, diz assim: então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Capítulo 10 de Atos, versículos 19 e 20. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Em Atos capítulo 13, versículos 2 e 4, a igreja de Antioquia
estava querendo tomar uma decisão para enviar missionários, líderes para a sua obra. E essa igreja então entrou numa espécie de campanha de oração, de jejum, de adoração. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se moveu sobre essa igreja e Deus trouxe direção para a igreja. Olha o que diz nos versículos 2 e 4. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, o termo servindo é adorando, e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Era uma igreja que estava cheia, lotada de líderes, pessoas capacitadas para a obra. E a igreja queria enviar missionários, líderes para o campo. Então ela resolveu orar, adorar a Deus, e nesse clima de adoração, de oração, de jejum, o Espírito se moveu e trouxe direção para essa igreja. Queridos irmãos, aqui está um segredo para mim e para você, que queremos tomar uma decisão. Comece a adorar a Deus, com jejuns, com oração, e espere em silêncio que o Espírito Santo falará, para que você no tempo certo, na hora certa, tome a devida orientação, ou a decisão. A igreja, queridos irmãos, antes da chegada da promessa do Espírito, buscava a direção por meio de um método do Antigo Testamento, que era uma espécie de ori tumim, sorte. Você vai ver isso em Atos capítulo 1, versículo 26, a última vez que é mencionado sobre essa questão de sorte. Porque depois da vinda do Espírito Santo, a igreja não usa mais esse método. O povo de Deus não usa mais o método de Gideão, de fazer provas, de pedir um sinal. Senhor, me dê um sinal para ver se realmente é da tua vontade. Senhor, eu quero chegar em casa e quero encontrar na porta da minha casa uma cesta básica, somente com picanha. Se eu encontrar essa cesta básica, Senhor, é porque tu queres que eu tome essa decisão. Senhor, eu quero esse sinal. Quando eu chegar domingo na igreja, a irmã Zefinha se apresente a mim com o cabelo pintado de amarelo. Esse é o sinal de que é realmente da tua vontade. Não há necessidade mais disso. O Espírito Santo nos foi dado, irmãos, com esse propósito. Você vê no capítulo 1, versículo 26, que eles queriam escolher o substituto de Judas. E teria que ser alguém que viu Jesus, caminhou com Jesus, foi testemunha ocular da morte, da vida, da morte e ressurreição de Jesus. E existiam vários. E o que foi que eles fizeram? Eles lançaram a sorte. Provavelmente pegaram umas pedras e colocaram o nome das pessoas. Mas acontece que eles oraram. Antes de fazerem isso, eles oraram. Eles até apresentaram textos do Antigo Testamento, dizendo: olha, Senhor, está escrito na tua palavra que tem que haver um substituto daquele que foi traidor. Eles oraram e Deus viu que eles levaram a sério. Mas perceba que esse ato, ele foi feito, foi realizado pela igreja do Senhor Jesus em Atos 1, antes da vinda do Espírito Santo, porque após a vinda do Espírito Santo não houve mais isso. Nós precisamos nos habituar, irmãos, a ouvir a voz nitidamente do Espírito Santo no nosso coração. Porque é no nosso coração, como diz em Romanos 8, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos irmãos, o fortalecimento espiritual tem o propósito de proclamar o Evangelho. Quando você tem a experiência de fortalecimento espiritual, você não quer ficar parado, você quer se envolver na obra de Deus. Em Atos 1:8, todos nós conhecemos esse versículo de cor salteado.
E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. O poder é para você ser testemunha. O poder não é para que a sua igreja seja glorificada, o seu nome seja honrado. O poder do Espírito Santo não é para engrandecer o seu ego, o seu nome. O poder do Espírito Santo é para você proclamar a palavra do Senhor aos perdidos, aos pecadores. Olha o que diz em Atos capítulo 4, versículos 8 e 31. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião, cheio do Espírito Santo, ele prega agora a palavra para uma liderança. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Miqueias capítulo 3, versículo 8, ele diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Vocês perceberam a finalidade do Espírito Santo na vida do cristão? Essa experiência de fortalecimento, irmãos, tem que gerar uma sensibilidade para com os perdidos, pecadores. A experiência com o Espírito Santo obtida pelos discípulos foi decisiva para a capacitação e impulso na missão que havia sido chamados. O fortalecimento espiritual se estabelece na manifestação dos dons espirituais. Olha o que diz Atos capítulo 2, o versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É o Espírito quem concede as línguas, mas é você quem fala. Não sou eu que vou dizer o tipo de língua que você vai falar, porque existe um movimento no meio pentecostal que pratica isso. Eu digo o tipo de língua e você começa a falar. Comece a falar glória a glória bem rápido, e você vai perceber que está falando em línguas. E aí você começa dizendo glória, 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 glória. Não é línguas, não é batismo no Espírito Santo. É o Espírito quem concede as línguas, mas é você quem fala. Porque o Espírito não vai pegar a sua língua para você falar. Você que tem que falar. Algumas pessoas não falam em línguas porque possivelmente têm bloqueios na mente. A maioria delas tem sonhos falando em línguas, mas não conseguem falar em línguas nos cultos, na sua vida devocional. Possivelmente elas têm um bloqueio na mente. E o poder do Espírito Santo tem essa capacitação de desbloquear a mente para que você possa fluir nos dons espirituais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, e ainda, queridos irmãos, o fortalecimento espiritual traz capacitação para o crescimento da igreja. Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Os crentes fortalecidos da igreja gera crescimento para a igreja.
O crescimento da igreja não é o pastor que dá. O crescimento da igreja não se dá apenas com o fortalecimento espiritual da liderança da igreja, mas com o fortalecimento espiritual da igreja. Quando ela se torna uma igreja mais fervorosa, uma igreja mais aberta para o mover do Espírito Santo. Porque quando o mover de Deus se torna uma realidade na igreja, os crentes querem ir aonde os pecadores estão. Queridos irmãos, e ainda em Atos capítulo 11, versículo 24, diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha o resultado. E muita gente se uniu ao Senhor. Por meio de uma vida, muitos podem se achegar a Deus. Por meio de uma vida, uma igreja pode ser começada. Por meio de uma vida, um poderoso avivamento pode acontecer. Amados irmãos, o fortalecimento espiritual produz alegria em nosso coração. Atos capítulo 13, versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Alegria do Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Paulo também diz ainda que ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Essa palavra penhor no grego, arrabon, significa o antegozo daquela alegria plena que você vai ter nos céus, você começa a experimentar já aqui na terra. O penhor significa isso. E é aquilo que também, no capítulo 1, versículo 14 de Efésios, fala sobre também esse penhor. Lucas, irmãos, explicitamente associa essa alegria a seu autor, que é o Espírito Santo. Ele também menciona a base desse regozijo. No capítulo 13, versículo 48. Era muito justo, afinal, que aquilo que havia levado a igreja em alegrar-se na presença do Senhor, trouxe alegria nos céus. Também Deus retribuiu a alegria aqui na terra, nos corações daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz, queridos irmãos, que o Espírito Santo é o Espírito da promessa. O Espírito Santo veio como promessa do Pai, como diz lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E a promessa se cumpre em Atos capítulo 2. Mas antes dessa promessa, eles precisavam também passar um tempo. Em Lucas capítulo 24, versículos 52 e 53, eles estão ouvindo a orientação de Jesus, ressuscitado, voltando para Deus. Ele diz: não se ausentem de Jerusalém. Em outras palavras, Jesus disse: não coloquem suas mãos em minha obra. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que eles obedeceram, voltaram para Jerusalém. De que forma? Com espírito de louvor, com espírito de adoração. Eles voltaram louvando a Deus, glorificando a Jesus. E aí, queridos irmãos, não tem como o Espírito não vir sobre um povo que está com o coração completamente aberto para adorar o Deus Todo-Poderoso.
O Espírito Santo, irmãos, ainda hoje quer agir da mesma forma que agiu em Atos dos Apóstolos. Nós estamos carentes desse agir do Espírito Santo. Nós precisamos de uma intervenção dramática do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, o Espírito Santo vai nos tirar desse acomodismo espiritual, da frieza espiritual, porque Deus quer que eu e você sejamos fervorosos de espírito. Como diz em Romanos capítulo 12, sede fervorosos de espírito, servindo, adorando ao Senhor. Queridos irmãos, eu tenho certeza absoluta que se você clamar todos os dias, pedindo a Deus experiências com o Espírito Santo, Ele vai te dar experiências maravilhosas. Mas é preciso que você tenha certeza de que o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus, da mesma forma que Jesus merece ser adorado, Deus merece ser adorado, o Espírito Santo de Deus também precisa e merece ser adorado. O Espírito Santo, irmãos, é a pessoa menos mencionada, menos referenciada na vida de muitas igrejas. E eu acho impressionante, irmãos, que tantas coisas maravilhosas estão acontecendo nas igrejas, que se o Espírito Santo não estiver ausente, poucos vão perceber a ausência do Espírito Santo, porque nós estamos acostumados com essa frieza espiritual, com essa insensibilidade espiritual. Nós precisamos, irmãos, vencer essa sensibilidade espiritual. O Espírito Santo de Deus é um espírito de fogo, ele quer queimar o meu coração, o seu coração. Mas você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, queima a minha vida como uma brasa viva. Eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Você vai fazer essa oração e não vai ficar esperando um vento vir sobre vocês. Você vai levantar as mãos e dizer: eu recebo a plenitude do Espírito Santo pela fé. Anda em obediência e faz esta oração e você vai ver o resultado. Porque às vezes nós oramos, vem Espírito Santo, ficamos esperando que alguma coisa comece a acontecer. Um trovão, um vento, um relâmpago. Mas possivelmente isso não vai acontecer. O profeta diz: eu estou cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós sentimos esse mover de Deus. Muitas vezes também nós não sentimos, mas isso não significa que esse Espírito está ausente de nós. Você tem que agir pela fé. Eu estou cheio do Espírito Santo para proclamar a palavra de Deus em nome de Jesus. E vá às ruas, comece a pregar a palavra de Deus e você vai ver as vidas sendo salvas. Queridos irmãos, em nome de Jesus, vamos obedecer a ordem de Deus que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vocês já perceberam uma pessoa bêbada? O bêbado, ele não tem vergonha de nada. Ele é ousado, não é? O crente também precisa ser ousado, não precisa ter vergonha de absolutamente nada. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, quando eu vim em São Paulo, eu vi um bêbado pequenininho, chamando um guarda alto, forte, para brigar. Vem, vem! Bêbado. E o guarda só olhava para ele, não aguentava nem um sopro. A pessoa bêbada, ela se sente ousada. Ela gosta de falar. Ela gosta de cantar. A gente sabe que bêbados também trazem algumas perturbações. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo também, ela é ousada. Ela não tem medo. Ela gosta de adorar.
ela gosta de falar da pessoa bendita e maravilhosa, pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, há uma diferença. O bêbado traz confusão. O bêbado gera confusão, lutas, dificuldades no relacionamento. Mas quem está cheio do Espírito Santo, não. Ele se torna uma pessoa amorosa. Ele quer sempre falar das grandezas de Deus. Queridos irmãos, por isso que Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, que traz confusão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso significa que é uma ordem de Deus. Deus nos ordena, por meio do apóstolo Paulo, que sejamos cheios do Espírito Santo. E se nós não estamos cheios, nós estamos em estado de desobediência. Eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, amados irmãos? Eu espero que você saia daqui nessa noite com essa palavra de desafio. Eu estou saindo daqui desafiado a buscar mais o Espírito Santo, a estudar mais sobre o Espírito Santo, que é uma pessoa maravilhosa. Amados irmãos, Jesus veio por causa do Espírito Santo. Jesus agiu, curou por causa do poder do Espírito Santo na vida dele. Você só foi salvo por causa do agir do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui. Tudo foi criado também por meio do Espírito Santo. Se não houvesse o Espírito, não haveria criação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele também foi o agente da criação. Queridos irmãos, vamos nos render mais ao Espírito Santo de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça, Senhor, Jesus, batiza-me com o teu Espírito, porque é Jesus quem batiza você com o seu Espírito. Amém, queridos irmãos? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu queria agora que você fechasse os seus olhos. Peça que o Espírito Santo de Deus toque em você de uma forma diferente nessa noite. Talvez você esteja até pensando que esse silêncio é um sinal de que o Espírito de Deus não está se movendo. Você está enganado. O Espírito de Deus está se movendo no nosso meio. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Como diz um cântico, operando em nossos corações. Querido Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, toca no coração de cada um de nós. Espírito Santo, venha reativar o fogo no coração de cada um de nós. Senhor, aqueles que não falam em línguas, ó Deus, que têm dificuldades de falar, em nome de Jesus Cristo, Pai, começa a fazer algo novo. Nós colocamos a mão em nosso coração, Senhor, crendo que o Senhor fará isso. Queremos sair daqui com um coração aquecido, com um coração desafiado para praticar a Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito, enche-nos do Teu poder. Espírito Santo de Deus, Jesus, batiza com o Teu Espírito, ó Deus, nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor enviou o Espírito Santo. E ai de nós se o Senhor não enviasse o Seu Espírito. Nós estamos aqui porque nós fomos tocados, convencidos de que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, venha restaurar, Senhor, corações, venha renovar corações e mentes,
para o louvor da glória do teu nome. Deus, aqueles que estão com os corações petrificados, insensíveis, torna, Senhor, novamente esses corações sensíveis. Começa a tocar de uma forma poderosa, sobrenatural, na vida de cada um de nós. Meu Deus, venha trazer cura por meio do teu Espírito. Efetua milagres. Venha, Senhor, trazer nova vida, regenerar pessoas que não têm certeza de vida eterna, porque o Espírito gera essa certeza de vida eterna no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós e te agradecemos, ó Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Diga isso, vai, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Tu és maravilhoso. Aleluia. Eu não sei se o grupo tem algum cântico para cantar. Amém? Não sei se o grupo tem algum cântico para cantar. O tempo também já terminou. Amém? Quero chamar o pastor. Amém? Louvado seja Deus. E vamos aplaudir o Senhor. Amém? Na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Amém, queridos. Feche seus olhos aí por um instante ainda. Nós já estamos perto de terminar. Mas eu quero dar esta oportunidade de alguém que, estando aqui, ouviu a palavra de Deus e se sentiu tocado pelo Espírito Santo e quer ter um novo tempo de vida com Deus, quer ter um novo caminhar com o Senhor. Talvez você ainda não rendeu sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você já rendeu sua vida a Jesus, mas se afastou por algum motivo. O Senhor tem plano na sua vida. O Senhor ama você. O Senhor quer te dar uma nova vida. O Senhor quer te dar novas experiências com Ele. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é dia da salvação. Renda-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Tem alguém aqui essa noite que porventura ainda não fez isso e hoje quer entregar a vida a Jesus? Levante uma das suas mãos se você quiser entregar a sua vida a Jesus. Se você, ouvindo a palavra de Deus, sentiu-se desafiado, quer render-se ao Senhor, nós vamos orar por você. Venha para Jesus também. Deixe o Espírito Santo trabalhar a sua vida. Tem alguém aqui essa noite que ainda não se rendeu a Jesus e quer fazê-lo hoje? Tem alguém aqui que aceitou Jesus como seu Salvador, mas que se afastou por qualquer motivo e hoje você sentiu o toque do Espírito Santo e quer retornar para o Senhor? Se for esse o seu caso, dá um sinal com a sua mão. Nós temos a alegria de receber você de volta. Tem alguém nessa condição? Não? Amém. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude. Vamos terminar cantando a Deus. Convido os irmãos para virem para cá. Vamos terminar o nosso culto louvando o nome do Senhor. Muito obrigado a você que veio. Em nome de Jesus, irmãos que vieram de manhã e que não retornaram agora, que estão em casa provavelmente assistindo o culto pela live. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, na quarta-feira nós estaremos de volta juntos aqui, orando, buscando a presença do Espírito Santo, pedindo que o Senhor nos renove e nos fortaleça. Amém? Deus abençoe a sua vida. Logo após o cântico, o culto estará encerrado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, e o poder, e a presença do Espírito Santo seja com cada um de nós até que o Senhor venha nos buscar. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Vamos terminar cantando em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. E o que Ele faz? Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são
bendito sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Nós temos que crer nisso. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa semana a todos.